Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês agora, né, a gente poder criar o nosso endpoint tanto para atualizar uma despesa e também para a gente poder deletar uma receita. Então a gente vai criar tudo que precisa para a gente poder, né, fazer essa funcionalidade aqui no nosso projeto, tá? Na última aula a gente finalizou ali o nosso Find by ID e aqui então a gente faz o nosso update, faz o nosso delete. Show de bola para a gente poder encerrar, né, esse CRUD aqui de despesa, a gente partir para o CRUD de categorias e depois a gente dá uma repaginada no projeto também. Então vou vir aqui no meu service, a gente vai criar então as duas funções, suspend fun, vou chamar ela aqui de update. Ela vai devolver um simples response pra gente. E vamos, deixa eu dar aqui um Ctrl D, que eu vou chamar a outra de delete, tá? E devolver o simples response. Bom, a update, ela vai receber aqui um ID, né, do tipo string, e ela vai receber um update expense request. Daniel, você vai criar uma request para poder atualizar também, né? Pô, aqui eu vou criar. Nesse caso, eu poderia até usar a parte do created também, porque são os mesmos dados, tá? Então aqui, ó, vou utilizar aqui o meu create expense request, vou dar um F5, vou colar aqui e vou copiar. Beleza? Então eu fiz um copy da classe do que cria, né? E aqui colocando o update, estou fazendo separadamente, tá? Mas é interessante o conceito, né? Que aí se eu quiser aqui uma regra de negócio para atualizar a receita, eu poderia falar assim, ó, você pode atualizar o título e o valor, não pode atualizar a categoria ou ID, tá? Não faz sentido, é só para ilustrar para vocês mesmo. Beleza? Então a gente vai ter esse cara aqui. E eu já vou criar uma função de extensão que vai me ajudar a fazer o map para esse cara. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso maps, a gente vai criar aqui mais uma função de extensão. Agora, vamos, update. E eu vou colocar aqui, ó, o simples response. Eu acho engraçado, cara. Ela sai atropelando tudo. Tenta ajudar, né? Mas tem hora que ela não assemelha muito, não. Então, eu vou colocar aqui to updated. Gente, vou chamar dessa forma aqui, ó. E eu vou devolver aqui pra gente. Aí, na verdade, o que ela vai receber? Ela vai receber uma entidade, pode ser entity aqui mesmo, e vai devolver pra gente aqui um expense entity também. Por que eu vou fazer isso? Basicamente, eu vou retornar agora uma extent.copy. Vou retornar uma cópia desse cara. E aí, aqui, o que eu vou fazer? O title vai receber o title. Se você quiser colocar o this, tá? Pode colocar, mas não vai fazer diferença, não. E aí, aqui o valor vai vir e a categoria ID vai vir também. Show? Só isso aqui que eu vou poder atualizar. Então eu vou passar um objeto expense entity que eu vou encontrar lá através do ID, vou devolver um novo, só que eu vou fazer uma cópia desse objeto, né? E vou colocar aqui o title que tá vindo recebendo, que é o próprio request que vai estar lá, tá? Vocês vão entender isso aqui. Tem várias maneiras de fazer, mas acho que essa daqui dá para fazer também, funciona, beleza? Então show de bola. Aí aqui agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa ver se essa expense existe, né? Vou dar um nome melhor aqui, ó. Existing expense. E eu vou fazer o seguinte, chamar aqui o nosso repository.findById e passar o ID. Aí aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, posso fazer isso aqui, ó, return, bom, a ideia já colocou aqui para mim. Então eu posso, de fato, aqui devolver, né, com o nosso Elvis Operator, se esse cara aqui ele não vier, por exemplo, né, com o findById, lembra que ele retorna pra gente uma entidade que pode ser nula ou não, né? Um entity nulo ou não. Então aqui eu já vou devolver com o Elvis Operator, fazer a asserção por simples response falso, só que aqui ele colocou um negócio muito louco, né? Então vou colocar aqui, ó, despesa não encontrada, né? Não encontrada. Show de bola. E aí aqui, olha só que legal que eu vou fazer, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, chegar um pouquinho para cá. E agora eu vou colocar aqui, ó, val updated. Vou chamar aqui agora o nosso update request ponto to update e agora eu preciso passar a entidade. A entidade é aquela expense que a gente colocou aqui, ó. Tá? Na verdade eu não preciso nem colocar isso aqui, eu vou colocar o nome de expense entity mesmo, né? Porque eu não vou fazer uma inserção que é uma verificação com essa variável, né? Então updated. Eu tava até esquecendo disso também. Show de bola. Então aqui pode ficar expense entity mesmo, porque é de fato ela que a gente vai encontrar, né? Se caso a gente não encontrar, aí a gente devolve um simples response. Beleza? Aí eu vou pegar essa entidade e vou passar para o nosso método. Nosso método vai receber essa entidade que encontrou, certo? Recebeu essa entidade, eu vou fazer uma cópia dela, só que agora eu vou setar os valores que estão vindo na minha request, tá? É basicamente isso que eu estou fazendo. Então eu faço uma cópia desse objeto e devolvo ele.
Então, agora que a gente tem uma cópia desse objeto, o que que a gente vai fazer? Eu posso simplesmente fazer um return if aqui, ó, direto, chamando o nosso expense repository.update, passando ali, né, o que a gente vai atualizar, que é a nossa category entity. Aí a gente pode renomear isso aqui, mas deixa eu só me situar aqui, ó. Vou devolver um simples response já de uma vez, ó. Como true, né? Tá colocando até espanhol pra gente. Vou colocar aqui, ó, despesa atualizada com sucesso. Obrigado. Então, show de bola. Aí, caso a gente faz agora o else, fazendo false, né? Erro ao atualizar despesa. Uma hora ela vai ficar craque. Show de bola? Então, show de bola. A gente pode colocar aqui como expense, né? Tipo, despesa atualizada, ó. Expense, update expense. Vai ficar melhor. Opa, não atualizou. Shift F6. Expense. Assim. E a gente passa lá pro nosso método. Tranquilo? Então, tem muita coisa que dá para fazer aqui, tá? A própria validação também a gente não tá fazendo, mas é uma coisa a se pensar, da gente poder fazer aqui o nosso valid, tá? E olha só, dá até pra gente poder fazer com que esse valid fique um pouco mais genérico, né? Receber aqui uma requisição, já que é o mesmo, a gente pode fazer com que ele receba tanto aqui o nosso created expense request, como também receber aqui o nosso update request, tá? Então, dá pra gente poder fazer tudo isso, beleza? Na verdade, a gente pode até melhorar um ponto aqui que eu ia deixar mais pra frente, mas a gente pode melhorar isso aqui. Bom, o nosso created expense request, ele ajuda aqui a criar o nosso objeto, mas aqui o nosso update expense já é a mesma coisa, né? A gente pode criar uma classe só, né? Então, vou colocar o seguinte, ó, vai ser aqui o created update expense request. Vou fazer esse cara aqui, ó. Vou selecionar todos. Vou dar um ok, beleza. Então, já posso eliminar esse cara. Vou deletar esse cara e vou eliminar ele. Show de bola. Bom, quais são as complicações que a gente vai ter agora? Primeiro que eu vou precisar passar esse cara para cá. Created update request. Show de bola. E eu vou precisar passar esse cara aqui. Então, passando esse cara aqui, eu chamo o nosso método de update, só que agora eu preciso chamar o nosso created update request. Show de bola. Ele já lida com isso aqui para mim. Então, posso ter uma com parâmetro e outra sem parâmetro, sem problema nenhum. E agora eu consigo validar a request aqui também, né? Então, a mesma verificação que eu faço aqui, ó, eu posso fazer essa validação aqui em cima. Vou copiar. Eu posso colocar aqui também, beleza? E eu valido também a minha atualização, né? Para os campos da request que está vindo, eles não serem nulos. Tranquilo? Então, uma forma bem breve da gente poder reutilizar, né, essa validação da nossa expense request aqui para a gente, agora com apenas uma request. Beleza? Então, a gente faz assim que fica melhor. Bom, nosso método update ficou pronto, agora a gente precisa do delete. O delete é o seguinte, eu vou precisar só do ID e vou devolver um simples response também, tá? Então, vou verificar aqui, né, se ele existe, o nosso expense entity. E eu vou fazer essa mesma validação aqui em cima, né? Despesa não encontrada, é bom para a gente poder validar também, ó. Vou deixar aqui direitinho. Deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou dar aqui um val result. E vou pegar aqui o nosso expense repository, ponto. Vou pegar aqui o nosso delete, passando o nosso ID. Passei aqui o nosso ID, beleza. Aí aqui eu vou passar, eu posso até passar aqui o expense se ele não encontrar, ó. O expense.id desse cara aqui mesmo. Posso passar dessa forma também. E eu vou retornar aqui também, return if. Aí aqui a gente passa o nosso result. Simples response, como true, despesa deletada com sucesso. Agora ela acertou. E aqui eu vou chamar o nosso else. Vamos ver se ela vai acertar, ó, false, erro ao deletar a despesa. Aí, show de bola, vai aprendendo devagarzinho, né? Show de bola demais, já vai aprendendo aí o nosso autocomplete aqui, né? Não tem jeito, cara. Esse aí é o futuro mesmo, né? A gente vai programando aí junto com a inteligência artificial. Não vai ter jeito. Beleza? Então, os nossos métodos aqui dos nossos servers estão prontos. Vamos lá para nossa rota. Bom, guys, agora aqui na nossa parte de rotas, vamos começar a trabalhar aqui nos nossos endpoints, beleza? Então, a gente vai ter o nosso endpoint agora de private val update. Então, aqui o autocomplete já está ajudando aqui pra gente, beleza? E aqui eu quero fazer um pouquinho diferente que eu fiz com vocês, porque aqui a gente também vai precisar aqui agora, né? Claro que a gente vai chamar o nosso put e a gente vai precisar passar aqui também, ó, pelo ID, né? Então, a gente vai passar aqui barra. E aqui a gente passa o ID que vai ser substituído aqui depois, né? O ID que vai ser passado. Aí o que eu quero fazer uma coisa diferente para vocês, porque aqui a gente utilizou o call parameters, a gente vai utilizar esse cara, só que a gente acabou utilizando o let aqui, né? Que é uma coisa bem conveniente aqui do código para a gente poder tratar, né, essas propriedades nulas aqui pra gente. Só que aqui eu quero fazer uma coisa que provavelmente você pode ver em outros projetos do Ktor também, que é o seguinte, ó, val ID,
é o ID que a gente vai receber. E aqui a gente faz basicamente dessa maneira, né? Cal.parâmetros, pegando aqui o ID que vai ser substituído, né, na propriedade ID, e a gente coloca aqui o nosso return put. E dentro do return put, a gente ainda pode colocar aqui um cal.responding, como a ideia tá mostrando ali pra gente, ó, dando um bad request e fazendo exatamente a mesma mensagem que a gente colocou aqui, ó. ID mal formatado ou ausente, tá? Então dá para fazer dessa maneira aqui também. Uma coisa que vocês podem se perguntar é o seguinte, Daniel, mas por que a gente coloca esse return put aqui, ó? Então, basicamente, tá vendo que a gente está numa função lambda aqui do put? Então, esse return put é o seguinte, olha, se essa operação aqui der errado, você vai sair do lambda do put, mas você não vai sair da lambda da função update inteira. Então, se você tirar o put daqui, ó, o compilador vai chiar, tá? Ele vai falar pra gente, olha, você não pode retornar aqui, fazer um return dentro de uma mesma função, não dá pra você fazer isso, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que especificar pra mim que quando você chamar esse return, você quer sair de qual função lambda aqui? Qual função anônima? Eu quero sair da função put, beleza? Então, isso aqui é importante, muito provavelmente você pode ver isso aí nos outros projetos de Ktor também, tá? E aí segue o baile, né? A gente vem aqui e a gente pode fazer aqui o val request. E a gente precisa também do nosso call.receive. E a gente precisa tipar aqui o nosso created, update, né? Expense request. Show de bola. A gente vai chamar o nosso simples response passando o ID e passando a request. Vou fazer aqui verificação, ó. Então já tá aprendendo aqui direitinho, olha só. E vai embora, né? Se deixar, ela vai fazendo tudo pra gente, ó. Aí, tá pronto, né? Então, basicamente, a gente colocou aqui o nosso simples response e colocamos aqui, dando ok, né? Na parte. Tem gente que coloca ok, tem gente que coloca o no content, né? Eu sou mais da parte do Android, tá? Não sou tão especialista assim, não, apesar de construir backends. Mas aqui temos a parte de no content também. Se a gente colocar no content aqui, aí esse simples response aqui não vai nem fazer sentido, porque aqui não vai ter conteúdo na nossa resposta. Então esse simples response aqui nem vai funcionar, tá? Eu gosto de deixar o ok pra gente poder mandar essa mensagem aqui. Aí fica com você achar melhor. Tranquilo? E agora a gente faz o nosso endpoint private val fan routing e a gente vai fazer aqui agora o nosso delete, tá? Aqui no caso não pode ser delete, porque o nosso vou mostrar para vocês, ó. O método aqui, ó, de conveniência, né, para a gente poder fazer aqui o nosso endpoint, ele também chama delete. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu não sei se eu vou ter problema aqui com vocês, mas eu tive problema com esse cara aqui na hora que eu tava usando a primeira vez, tá? Então é melhor você colocar aqui como remove, por exemplo. Porque quando você vai chamar essa função, aí dá alguns probleminhas, beleza? Então, aqui a gente coloca onde chaves, né, o ID para ser substituído. Então aqui eu vou fazer de uma maneira mais direta, ó, cal.parâmetros, chamar aqui o nosso let. Vou fazer aqui o nosso val simple response. Vou chamar aqui o nosso expense service .delete e passando aqui o nosso ID. ID aqui se ele não for nulo, beleza? E aí sim eu vou verificar, né, se ele é sucesso. Vou colocar aqui um simples response. Vou dar um else aqui. E vou colocar aqui também. E aqui no let a gente pode colocar esse cara aqui, ó. Tá? Só que aí no let a gente vai chamar o else operator para colocar esse cara. ID mal formatado ou ausente, beleza? Agora sim, a gente precisa só chamar aqui então o nosso update e passar o nosso remove, né? Show de bola, fechou. Agora basta a gente executar a aplicação e fazer o teste desses endpoints. Vamos lá? Beleza, guys? Aplicação rodando aqui na porta 8080. Vou abrir aqui o nosso Postman, tá? E vou fazer o seguinte, vou cadastrar mais uma aqui, ó. Vou vir aqui no nosso método post e vou cadastrar mais uma, vai ser uma conta de água agora. A conta de água veio um pouco mais barata, veio 48. Tá? A categoria, vou colocar a categoria 2 aqui, por exemplo. Então vou fazer aqui um send, beleza? Bem rapidinho, né? Despesa cadastrada com sucesso. A gente pode vir aqui em find, cadastrou mais uma despesa. Então vamos atualizar aqui então, ó. Vou fazer, a gente pode ficar aqui, não precisa criar outro endpoint, vou criar aqui um put. E na verdade, deixa eu pegar um get, para poder pegar o ID da conta de luz, vai precisar dele. Então vou criar aqui um put, vou precisar passar aqui o ID, né, certinho. E agora eu vou colocar que o valor foi 98, né, foi um valor mais caro e vou trocar aqui a categoria para 3 agora. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou mandar aqui, ó, despesa atualizada com sucesso. Será que deu certo mesmo? Vamos vir aqui, ó. Então conta de água 48, a gente tem que ter a categoria 3, né, e aqui 98. Então vou dar um find. Ah, não, na verdade foi a conta de luz, né? Que a gente colocou. Agora até me confundi aqui. A gente colocou conta de água mesmo, né? A gente acabou pegando a conta de água. Então ficou duas contas de água. Achei que a gente estava alterando a conta de luz. Então vou colocar aqui, ó, conta de
de água mesmo, vai ficar essa daqui, não tem problema. Vamos colocar essa aqui de luz, só pra gente poder ter a diferenciação. Show de bola, despesa atualizada com sucesso. Vamos pegar aqui, ó, o nosso get, tirar isso aqui. E vamos ver. Tá lá a conta de luz, a conta de água, né? A conta de luz então ficou 98, categoria 3. E aqui é a conta de água, né? Ficou 48, categoria 2, beleza? Então tá aí, pessoal. Conseguimos editar, né? A edição funciona perfeitamente. A gente pode pegar aqui então o ID e passar aqui, ó. E chamar o nosso método HTTP de delete, tá? Para ver se ele consegue deletar. A gente tá deletando a conta de luz. Eu vou vir aqui, ó. Despesa deletada com sucesso. Vou fazer o get desse cara. Vou dar um send. E tá lá. A conta ficou somente a conta de água. Então, beleza, pessoal. Finalizamos aqui o nosso CRUD, né? Da parte aqui das despesas, tá legal? Depois a gente vai fazer o nosso CRUD das categorias. Tem alguns refinamentos que a gente precisa fazer, né? Pra gente poder, de fato, cadastrar uma despesa que tem, de fato, aquela categoria registrada no banco, tá? E a gente também, seria legal a gente fazer uma função de extensão pra gente formatar essa data aqui, né? Quando a gente devolver a despesa que tá vindo no banco de dados. Legal? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.